Olá, estás a assistir ao Com a Tua Imagem Tu Podes. Estou aqui para ser a tua cúmplice na construção da tua identidade e vou-te mostrar como tu podes. A cada semana trarei temas da consultoria de imagem, crenças, mitos, preconceitos e muito mais para te mostrar o quanto somos exclusivos. Hoje trago-vos um antes e depois. Vou entrevistar a Karina Henriques, uma mulher como muitas de nós, mas que teve a capacidade e a coragem de dar os primeiros passos no sentido da responsabilização da sua imagem. É uma maquiadora profissional que, apesar de ainda não ter assumido a sua paixão a 100%, já começou a dar os primeiros passos. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Hoje tenho comigo a Karina Henriques, que vem falar na primeira pessoa da experiência dela. Portanto, eu conheci a Karina por intermédio de uma outra pessoa que foi minha cliente e que tem uma loja, e a um dado momento pediu-me para se eu poderia fazer algo, portanto, partilhar o meu conhecimento com as funcionárias da loja. Então eu criei um workshop personalizado, aquilo que eu chamei um workshop para lojistas, em que era a minha intenção trazer os fundamentos da consultoria de imagem com que eu trabalho para poder ser aplicado por quem tem uma loja, por quem está no atendimento ao público. Uma vez que é de extrema importância, e eu digo muitas vezes que o mercado, portanto o comércio tradicional, irá conseguir sobreviver se conseguir fidelizar os seus clientes, e então trazer este conhecimento para as funcionárias, neste caso da Patrícia, ela achava que era importante. E a Karina foi uma dessas pessoas. Eu comecei a lidar mais com a Karina, porque passei a ser cliente da loja da Patrícia, e em conversas informais ia dando aqui alguns achegas, e também porque a Karina, para além de trabalhar nesta loja, também ela é uma empreendedora e é maquiadora profissional. Portanto, ela também tinha um conhecimento e tem uma sensibilidade, não é? Que eu acredito que a grande maioria das pessoas não tenha, mas ela foi interiorizando aquilo que eu lhe fui dizendo acerca da imagem dela e de como ela poderia potenciar ainda mais essa imagem. Então é exatamente por aí que vamos começar. Ela vai nos explicar as transformações que foi fazendo, o que é que era antes. Ela até fez uma enquete agora recentemente nas redes dela, exatamente para as pessoas poderem votar e dizerem qual é que gostam mais, se da imagem anterior ou desta nova imagem, e foi quase que unânime, não foi? Esta nova imagem. Portanto, agora vou passar a palavra aqui à Karina para vocês poderem entender um bocadinho como é que foi isto. Portanto, por onde é que nós começamos? Ok, passamos a ter uma relação de cliente-funcionária da loja. Eu comecei a dar algumas dicas à Karina sobre a imagem dela, porque vocês podem ver, uma mulher linda, maravilhosa, e então vais-nos explicar qual era a imagem da Karina antes e o processo, um bocadinho, todo o processo até chegarmos até aqui, que é um processo, como eu digo sempre, não tem fim. Portanto, isto é uma evolução contínua e temos sempre espaço para melhorar e para poder fazer alterações sempre num sentido positivo. Então, diz-me lá. Então, como é que era a Karina antes? Eu tinha o meu cabelo muito, muito loiro. Quando eu digo loiro, é aquele loiro quase platinado, aquele amarelo que eu adorava e que usei durante muitos, muitos anos. Eu arrisco dizer mais de 10 anos, portanto já era muito tempo com aquela cor de cabelo. Eu não me identificava de outra forma. As pessoas elogiavam muito o meu cabelo, eu tinha aquilo como uma... para mim era uma grande coisa conforme estava adquirido e alguém que me dissesse para mudar o cabelo. Pronto, era um bocadinho assim, eu era um bocadinho fixa na ideia do cabelo. Até que a Carla começou assim a mandar-me assim uns bitates, entre aspas, começou-me a dizer... Não te esqueças de falar também da sobrancelha, porque a questão da sobrancelha também é importante. Também é importante. Sim, porque eu usei o cabelo assim durante muito tempo, depois cheguei a uma certa altura que comecei a dizer, não, eu não detesto ver as pessoas com uma cor de cabelo e depois com uma grande diferença para a sobrancelha, ou seja, eu tinha uma sobrancelha natural, uma cor um bocadinho mais escura, e tinha o meu cabelo muito, muito loiro. E não gostava de ver aquele contraste. O que é que eu fiz? Achando eu que estava a fazer uma grande coisa, comecei a explorar a sobrancelha. Portanto, eu ficava quase
sem moldura de rosto. Portanto, eu apagava este moldar de rosto na sobrancelha. E foi assim durante imenso tempo, e era assim que eu me conseguia ver. Posso dizer que no dia em que eu ia ao cabeleireiro e me esquecia de pedir para me descolorar a sobrancelha, eu vinha chateada comigo própria porque eu esqueci-me de pedir. Portanto, isto era uma coisa mesmo muito enraizada em mim. Até que a Carla começou-me a dizer: não achas que te favorecia mais se escurecesses um bocadinho mais o teu cabelo? Eu, não, completamente não, porque não era. Eu ouvi aquilo, pronto, são opiniões, achava eu, pronto. Sim, é importante também falar porque isto tudo foi nas nossas interações, como eu dizia, cliente e funcionária, e ela claramente no papel de funcionária da loja, portanto, ela não mostrou um ar chateado, nem tão pouco agressivo, portanto, ela ouviu e efetivamente falava-lhe também muito da sobrancelha, porque daquilo que é o estudo da morfopsicologia, portanto, o estudo do rosto, a análise facial, nós sabemos que a sobrancelha é a moldura, é uma das molduras do nosso rosto, e é engraçado que estávamos aqui a conversar um bocadinho antes, em off, e estávamos a falar exatamente isso. Portanto, ela no conhecimento que tem sobre maquiagem, ela própria acabou por perceber que ela muitas das vezes quando eu contradizia-me. Exatamente. Porque eu ao maquilhar, eu maquilhava a sobrancelha mais escura. Portanto, exatamente. Era aqui um contrassenso que eu fazia a mim própria. Mas o que aconteceu foi que eu fiquei a pensar, não vou dizer que não fiquei a pensar, mas estava muito fixa da minha ideia de manter o meu cabelo conforme ele era. Acontece que depois tivemos um workshop para lojistas, que na altura eu até disse foi pouco, porque era muita informação, nós queríamos saber muito e para pouco tempo que tínhamos, porque era um workshop, não era mais que isso. E mesmo no workshop, mais uma vez a Carla voltou a falar no meu tom de cabelo. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a pensar um bocadinho mais. Depois também tive umas questões pessoais que também estavam a interferir com o pintar constante, porque aquele tom de cabelo tem que ser tem que ir constantemente ao cabeleireiro, não posso ultrapassar muito o tempo que devo ir, porque senão ele ficava feio e eu não gostava, portanto gostava de andar sempre com o cabelo cuidado. Então acho que foi um bocadinho das duas coisas, foi a falta de tempo de ir ao cabeleireiro e eu pensar porque é que eu realmente não mudo um bocadinho. Já há tantos anos assim e eu sentia que estava a precisar de uma mudança. Às vezes também outras questões pessoais. Exatamente, assim. É engraçado tu estás a falar nisso porque eu recordo-me perfeitamente no workshop e eu te ter perguntado se sempre usaste assim o cabelo, ou melhor, minto, te ter perguntado se a tua cor natural, qual era a tua cor natural e em que momentos da vida é que tu decidiste fazer essas transformações. E eu recordo-me que tu identificaste ali uma ou duas situações em que tiveste essa necessidade de mudança e traduziste essa necessidade através do cabelo. Exatamente. Não é? Eu a maior parte do tempo eu sempre usei o cabelo comprido. Sim. Mas eu recordo-me, houve duas alturas na minha vida em que eu cortei o cabelo pelos ombros. Que gostava, atenção, eu até gostava de me ver. Mas associo isso a dois episódios menos bons. E eu, na altura, eu sentia sempre que precisava, mais uma vez foi um bocadinho o que aconteceu este ano. Eu precisava de uma mudança. Exatamente. E acho que o cabelo, apesar de ser uma coisa que eu prezo muito, quando eu quero alterar alguma coisa em mim, eu levo para o cabelo. Pronto. E isto foi muito curioso ela ter trazido esta questão, porque nós tínhamos tido estas conversas, obviamente sem entrarmos aqui em muitos detalhes, não é disso que se trata, mas eu fui-lhe dizendo de uma forma muito sutil, e obviamente porque é algo que nós temos sempre que respeitar. E a maior dificuldade quando eu trabalho com uma cliente ou com um cliente, os homens nem tanto, porque por norma usam cabelos curtos e pronto, não há aqui uma variação tão grande como no caso das senhoras. Mas quando eu trabalho com uma cliente, a questão do cabelo é sempre muito complicada. Ou seja, quando nós chegamos à última fase da consultoria de imagem, que é a dita análise facial, é sempre muito impactante. E quando eu digo muitas das vezes, e às vezes nos stories e
e com clientes que digo que é muito impactante, as pessoas não conseguem perceber-se de quão impactante é uma análise facial e as transformações que isso traz. Ela inconscientemente, ela e a maioria das pessoas, inconscientemente vai buscar força ou vai buscar esta tal necessidade de transformação, de mudança, que a pessoa não consegue, conscientemente a pessoa não entende, mas ela sabe que tem que fazer alguma coisa. Como eu disse no início desta conversa, a Karina, também porque é uma pessoa que está ligada à área da beleza e tem esta sensibilidade, portanto, se calhar tem uma capacidade de perceber mais rapidamente do que uma outra pessoa que não esteja ligada a esta área. Mas o que eu peço muitas vezes é esta reflexão. Portanto, ela mesmo tu tendo esta capacidade, já ter este conhecimento, tu passaste por aquele momento em que pensaste, espera lá, deixa-me ver. Será que faz sentido? Será que isto não vai impactar mesmo? Será que isto não vai trazer uma mudança? E é isto que eu quero trazer para este episódio, esta capacidade de pôr em causa. Será que? Sim, porque apesar de nos inícios, quando falava comigo, eu achar de tudo que não ia mudar, eu acho que nós devemos estar sempre abertos à opinião dos outros. Podemos ter a nossa opinião, mas ouvir um bocadinho dos outros dizem, porque às vezes nós temos uma ideia tão fixa que nem deixamos espaço a ver de outra forma. Engraçado, também estás a falar disso que aproveito, acho que ainda não tinha falado aqui nos meus episódios. Fora da consultoria de imagem, eu trabalho também com chamadas técnicas de autoconhecimento. E uma das dinâmicas que nós usamos é um bocadinho esta. Normalmente, nós quando estamos num determinado problema, seja ele pessoal, profissional ou até mesmo relativamente à nossa imagem, como eu costumo dizer, nós estamos no centro, não é? Somos o centro. E não temos a capacidade de perceber e ver o que é que está à nossa volta. Então, muitas das vezes, nós temos que arranjar uma estratégia para nos tirar deste centro, para nós termos uma visão periférica e conseguirmos ver outros ângulos, que no fundo foi um bocado isso. Alguém te dizer, mas não achas que... Eu recordo-me ter falado na cor dos olhos, não sei se vocês aí conseguem perceber, ela tem ali um olho assim, um esverdeado, que ficava completamente perdido naquele loiro todo que ela tinha no rosto. Ela tem uma arcada do rosto super bem definida, portanto não é aquele rosto que não tem, como é que eu ia dizer, movimento, vamos assim dizer, portanto ela tem uma estrutura óssea linda e o cabelo não estava a fazer a sua função, porque na verdade o cabelo é o quê? É a moldura do nosso rosto, assim como a sobrancelha é a moldura, e ela dizia, não é? Na maquiagem, e eu acabava por maquiar a sobrancelha porque eu precisava daquele contraste, ou seja, ela precisava daquela definição para o olho, daquela estrutura, e então é perceber um bocadinho qual é a função de cada elemento no nosso rosto e como é que nós vamos poder potenciar isso, não é? E foi engraçado que quando eu fui à cabeleireira, ela comentou isso, vai-te favorecer muito mais o teu olho. Eu disse, pois, eu achava que andava há tantos anos, certo. Mas pronto, mas então diz-me agora como é que tem sido este processo, porque como eu dizia no início, isto é um processo, não é? É preciso começar e é isto que eu queria... eu não saí do workshop e fui a correr tratar do cabelo, não foi assim. Eu comecei por ver, por exemplo, pessoas que tivessem mais ou menos o meu tom de pele, como é que elas tinham o cabelo, pessoas que eram loiras, como é que era o contraste delas. Portanto, não foi assim à toa, porque era uma mudança muito radical. Eu era mesmo muito loira. A única coisa que eu não cedi ainda, e acho que não vou ceder, mas eu não quero dizer nunca, foi em relação ao tamanho, porque a Carla também me falou no tamanho do cabelo que me favorecia mais, fosse um bocadinho mais curto. Eu ainda não consegui ceder, porque confesso que... Como eu dizia, estamos num processo, quem sabe? Neste momento ele está muito grande, é um facto. Nunca esteve tão grande. Mas é um bocadinho como eu me identifico. É um bocadinho como eu me identifico. Mas isso é um processo. Reparem que aqui o caso da Karina é importante ressalvar que ela
tomou esta decisão apenas a partir de um workshop, não é? Também tem a ver com as características da personalidade dela, com o estilo dela. É uma pessoa que gosta de saber, é uma pessoa que vai investigar, que vai ver. Sim, não é? muito curiosa. Muito curiosa. Portanto, isto são características de um estilo, de um determinado estilo pessoal. Portanto, gosto sempre de saber um bocadinho mais. Exatamente. Entender o porquê, um bocadinho entender o porquê das coisas. Portanto, não é uma pessoa que se deixe manipular com a opinião de alguém. Ok, isto é personalidade e está tudo certo, cada um tem a sua. Mas o que eu acho extraordinário no caso da Karina foi que ela pegou num pequenino, algo que não é, portanto, a patroa dela decidiu investir nas funcionárias para elas poderem ter um atendimento mais personalizado às clientes, e ela pegou nesse conhecimento, como ela dizia há bocadinho. Estamos a falar que o workshop não falava propriamente dos cabelos. Estamos a falar que o workshop era destinado a calçado, a combinar com determinadas roupas, sempre muito focado no calçado, porque era essa o intuito do workshop. Portanto, é exatamente isso. E ela conseguiu, apesar disso, como ela dizia, eu fiquei curiosa, eu fiquei com vontade de saber mais, e então, se calhar, a partir dali, como ela dizia, poderá ter sido ali o primeiro input, vamos assim dizer, ela foi querendo saber mais, e também fomos falando, fomos conversando, e ela começou a investigar e a pôr em causa. E é exatamente isto que eu quero Portanto, esta é a minha intenção no podcast, é pôr as pessoas a pensar, pôr as pessoas a refletir, porque muitas das vezes nós estamos no nosso dia-a-dia, as coisas funcionam, eu gosto do meu corte de cabelo, eu até gosto do tipo de roupa que uso, e pronto, eu não sinto desconfortável. E, ok, tudo certo, mas era o que eu lhe dizia antes de começarmos a gravar. Há sempre espaço para mais, há sempre espaço para estar melhor, e ter esta curiosidade, mas, de facto, para mim, o mais importante é ter esta coragem, é de louvar, porque muitas das vezes é essa coragem que falta à maioria das pessoas, ou porque não acreditam que possam ficar melhores, não é? Estou bem assim, eu sempre fui assim, certamente tu no teu trabalho ouves isso diariamente, não é? Claro. E eu confesso-me que mesmo no dia em que fui fazer a transformação, eu estava um bocadinho reticente. Acredito que sim, porque eu sabia que voltar novamente àquele cabelo ia ser um percurso muito longo, porque era uma cor já muito, muito aberta, muito clara. E eu fiquei, mas assim que eu me vi, e eu disse, não fazia sentido era aquele cabelo. Aquela cor. Mas eu não ia chegar lá sozinha. Não ia porque eu só me via daquela forma. Ok. Mas, portanto, ela é uma pessoa que também está nas redes sociais e também vai tendo esta interação. É óbvio que eu entendo que quem conheceu a Karina com o seu tom mais platinado, a sobrancelha muito, muito descolorada, e pronto, pessoas lá está, que não têm conhecimento técnico, vamos assim dizer, sobre isto, que, ok, olhassem para ti e dissessem que estavas linda, porque realmente tinhas sempre, apesar de ter aquela cor, tens sempre, lá está, mais uma vez, é da tua personalidade, tinhas cuidado, mantinhas aquela frequência no cabeleireiro para manter o cabelo saudável, porque isto realmente, quer seja a cor errada, quer seja a cor certa, exige trabalho, exige dedicação, e não se consegue ter um cabelo tão longo. Exatamente. Portanto, muitas das vezes, volto a reforçar, muitas das vezes é permitir-se pensar, mas espera lá, será que não poderia ser de outra forma? Será que realmente me vai favorecer desta maneira? E, como tu dizias, e bem, é um processo, não é? Porque também a cor que tu tinhas era tão, como é que eu ia dizer, tão específica e demorou tanto tempo e dava tanto trabalho, que mesmo para chegares agora a este tom que tu tens, que está muito mais harmonioso com o teu gosto, também foi um processo, também isto demorou aí uns meses grandes até conseguir chegar aqui, esta cor. Não. Portanto, o que aconteceu foi que eu inicialmente fui a um espaço em que não correu tão bem a transformação, e eu partilhei isso nas minhas redes sociais. Já agora quem quiser espreitar é Karina.Henriques. E aí eu partilhei que realmente não correu bem. Mas isso não teve a ver com eu gostar da transformação com que fiquei. Não, foi mesmo o processo em si que não foi feito da melhor forma, e eu saí de lá descontente porque não era a cor que eu pedia. Quando eu fui a um outro espaço, isto num espaço de uma semana,
Porque, obviamente, quando se faz uma transformação destas, o cabelo é muito massacrado, digamos assim. Exato. E há uma série de cuidados que se tem que ter, e num cabelo deste tamanho ainda mais, então depois sujeitamos a um corte e tudo isso. Passado uma semana desse episódio menos bom, eu fui a um outro espaço e expliquei novamente o que é que pretendia, e aí sim, eu assim que me vi ao espelho, foi aí que me disseram que esta cor fazia sentido para os meus olhos, que ia favorecer muito mais os meus olhos, e aí sim, quando eu me vi, eu até disse à cabeleireira, devolveu-me a minha autoestima. Muito bom. E aquele dia era o dia do meu aniversário. Que bom. Bom, não sabia desse detalhe. Sim, Bom, era o dia muito do meu bem. aniversário. Agora diz-me, relativamente, portanto, tu és uma pessoa que lida com pessoas, não é? Diariamente, mais ou menos, mas estás num espaço público, aberto ao público, e como é que foi a reação das pessoas, uma vez que esta transformação, não é, é grande, e mesmo as pessoas que estão próximas de ti, teu marido, familiares, como é que foi esta reação? E depois também é importante que tentares explicar como é que tu te sentiste, porque na verdade as outras pessoas que nos veem podem gostar, podem não gostar, e está tudo certo, é uma questão de gosto pessoal e é o que é. Agora também é importante, o mais importante é nós, como tu dizias, não é? Olharmos para o espelho e dizer assim, recuperei a minha autoestima. Não é? Vim de um lugar que eu aparentemente achavas que estavas bem e depois houve aqui uma mudança e acabas por ter este sentimento. Eu acho que isso é fabuloso. Como é que tem sido, como é que tu tens sentido, como é que tem sido a reação das pessoas? A reação das pessoas tem sido, é unânime. Toda a gente diz que este cabelo me favorece muito mais. Ele em particular, ao início, quando eu comecei a dizer, olha, disseram que se eu escurecesse mais o cabelo ficava melhor. Eu fico assim, ficou assim um bocado reticente, tal como eu fiquei. Há quanto tempo é que vocês estão juntos? Nós estamos juntos há 16 e eu pinto o cabelo há uns 10, 11 anos. Ok, sim, também já era um hábito para ele. Já é um hábito. Claro. Quando eu comecei a mostrar fotografias, olha, era mais ou menos isto que eu estava a pensar, não queria deixar de ser loira, isso era uma coisa que eu não queria, e ele até começou a dizer, olha que se calhar até te fica bem. E depois quando me viu com a transformação feita, ele disse, não, assim realmente fica melhor. Muito bem. E o teu sentimento? Sinto-me melhor mesmo. Mais confiante? Sim. Eu acho sempre que, embora ainda hoje seja muito... Acho que as pessoas aqui em Portugal, as mulheres, ainda se arranjam um pouco, ainda se cuidam um pouco e acham muito fútil isto do cabelo e da maquilhagem. É assim, nós não temos todos, para nos sentir bem, nos maquilharmos todos os dias. Cada um tem um bocadinho as suas armas para se sentir bem. E o sentir bem de cada um é de cada um. Portanto, tem a ver com a sua personalidade. Eu sei que... E o seu estilo de vida também. Eu sei que se encaracolar o cabelo, por exemplo, eu sinto-me muito mais confiante que se andar com ele liso. Certo. Por exemplo, eu sei que se me maquilhar, que me sinto mais confiante. Se calhar para outra pessoa, sei lá... pode ser uma peça de roupa, pode ser ir a umas compras, comprar umas peças novas. Exatamente. Pode ser ao cabeleireiro. Cada um tem um bocadinho as suas armas para o dia-a-dia. Mas eu continuo a dizer que não é futilidade nenhuma cuidarmos de nós. Claro que tem que ser um bocadinho de dentro para fora, não é? Mas, sempre. Mas se não fosse assim também não tinhas dado esse passo, não é? Não. Tudo bem que há sempre algo de fora que nos leva a ponderar. Seja alguém que nos diz alguma coisa, seja um evento na nossa vida que nos faça repensar, ou então tipo um trauma qualquer, uma dor qualquer que nós estamos a sofrer. Como eu disse há bocadinho, as minhas mudanças de cabelo sempre tiveram a ver com questões menos boas da minha vida. Da tua vida. Portanto, mas eu ao mudar, eu fico sempre melhor. Portanto, eu vou buscar aquela força exatamente, que estava apagada na mudança, sim. Muitas das pessoas, repara, é muito interessante, estás a falar disso, como tu dizias, é algo que vem de dentro para fora, exatamente é isso que eu digo, quando trabalhamos com uma consultoria que tem este foco com o interior da pessoa, porque quem tem conhecimento técnico eu consigo, embora por acaso ainda não falamos sobre isso, mas eu consigo identificar pelo menos logo aqui 2 estilos da Karina que são muito fortes e que são altamente potenciadores para estas mudanças, para esta capacidade e esta vontade de mudar. Às vezes quando temos pessoas que vão buscar essa força e efetivamente conseguem fazer mudanças, mas temos também o contrário.
contrário. Mais uma vez, eu apelo para a reflexão. Muitas das vezes vemos mulheres, e isso de certeza tu também tens essa experiência, de que aconteceu um episódio negativo na sua vida, um trauma, um desgosto, seja o que for, a pessoa muitas das vezes faz a mudança, mas faz a mudança para o desleixo. Sim. Não é? Ou por e começa a assumir essa crença de que é fútil, é quase como uma desculpa para não fazer nada, porque muitas das vezes as pessoas têm os traumas e têm as situações da vida e às vezes não têm capacidade ou não sabem provocar uma mudança que lhes dê força para lidar com aquilo. E então eu acho que assim, no momento inicial de um problema, é normal nós irmos um bocadinho ao desleixo. Faz parte. É o luto, quase como o luto. Era isso que eu ia dizer. Faz parte do nosso luto, faz parte de tentarmos resolver connosco. Eu, por norma, tento ter sempre. Eu trabalho no atendimento ao público, eu tento sempre cuidar um bocadinho da minha imagem, porque eu acho que isso também é importante para o tipo de trabalho que eu tenho. Sem dúvida. Mas não vou mentir, quem acompanhou este ano viu-me um bocadinho menos arranjada durante algum tempo. Porque eu estava numa situação que este ano não foi um ano fácil. E às vezes também o acumular do que já vem de trás, portanto, questões pessoais e lá está, esse desleixo acontece naturalmente, até que chega a um ponto em que isto tem que mudar. Exato, isto tem que mudar. O que às vezes há pessoas que não têm a capacidade de mudarem sozinhas, precisam de ajuda. Exatamente. Precisam de ajuda. Às vezes poderá ser um workshop consigo, porque assim, é descobrir-se mais, é ter capacidade de, eu vou conhecer outras coisas, vou-me conhecer mais a mim, vai-me dar, eu vou-me agarrar a alguma coisa. Exatamente. Porque eu acho que quando estamos nessas fases menos boas da nossa vida, nós temos sempre que encontrar alguma coisa que nos faça continuar. E que nos faça bem, que nós gostamos. Pode ser fazer desporto, pode ser ler um livro, pode ser fazer um workshop, pode ser tanta coisa. Exatamente. Porque eu acho que, ainda hoje em dia, eu acho que as mulheres abraçam demasiadas coisas, carregam demasiadas coisas e tem que haver estes escapes para elas. Estes momentos de autocuidado. E é óbvio que quando lido com os clientes, eu costumo dizer, eu não sou psicóloga, nem quero mexer nessa área. Mas foi um bocadinho psicóloga naquele workshop. Certo, porque também, lá está, na também minha formação... Também tem qualquer coisa mal resolvida. Mas eu como tenho, na especialização que nós tiramos, temos este fundamento e temos técnicas da psicologia, portanto nós conseguimos identificar ali questões. E como eu costumo dizer, eu trabalho com uma metodologia e também eu própria, a minha mentora também, que também foi assim que trabalhou connosco, nós vamos ali ao pontinho, vamos lá tocar no sítio. Porque muitas das vezes nós esquecemos que para limparmos uma ferida nós temos que primeiro dói para limpar. E só depois dela estar limpa é que pode cicatrizar. E às vezes é um bocadinho esse o receio que as pessoas têm de fazer uma consultoria assim que tem este âmbito mais profundo. Mas por outro lado, é uma forma de poder ser melhor, poder estar melhor, de poder... Porque se nós não estivermos bem connosco próprios, não estamos bem com ninguém, não é? Não estamos bem com o nosso par, com a nossa família, no nosso trabalho, não é? Especialmente no teu caso, que lidas com pessoas ao público. Nós formos a uma loja, seja ela de que âmbito for, se chegamos lá e a pessoa que nos está a atender estiver cabisbaixa, estiver mal arranjada, estiver sendo claramente infeliz ou triste, nós vamos sentir isso. E isso vai impactar o trabalho, quer queiramos, quer não. Como eu dizer, porque há uma leitura que nós fazemos quase que inconsciente, não é? Não é quase, é mesmo inconscientemente, e portanto há essa leitura. Então, é muito esta reflexão que eu trago para as pessoas. É pensarem que há sempre espaço para fazer melhor, para ser melhor, para estar melhor, e não vamos encontrar aqui a solução mágica para resolver os problemas da vida, não, mas vamos ser mais fortes e mais capazes de lidar com as questões da vida. Ficamos com mais ferramentas. Exatamente. Para lidar. Exato. Assim, alguma coisa... não queria deixar de falar depois, para terminarmos mesmo, como eu disse no início, a Karina é uma empreendedora também, trabalha na área, portanto é maquiadora, e é uma excelente profissional,
eu posso testar, que já fui cliente. Na maquiagem, como é que tu vês isto? Não tanto só no teu caso, porque pronto, tu pela técnica, as técnicas que aprendeste, portanto toda a parte que tu estudaste, tu consegues trazer esta harmonia para o rosto, no teu caso, não é? E estavas a dizer há um bocadinho uma coisa muito interessante, que é que tu própria contradizias-te, não é? Quando tu maquiavas, mas quando vês quando trabalhas com uma cliente, de que forma é que tu, este pouquinho conhecimento que tiveste, consegues aplicar de alguma maneira ou achas que ainda precisas de saber mais? Eu acho sempre que nós precisamos sempre saber mais. Vamos já esperar essa resposta. Ninguém sabe tudo e às vezes até aquilo que o outro até pode saber o mesmo que nós, mas vê de maneira diferente e isso já é mais. Exato. Exatamente. Isto no fundo está tudo interligado, certo? Os contrastes, as cores, que fica bem a cada um, portanto isto, a maquilhagem e a roupa, os acessórios, isto faz tudo parte de um todo, não é? Isto é um todo. Exatamente. Isto é um todo, portanto, óbvio que também reforçou se calhar um bocadinho mais ainda a minha atenção nesses pormenores. Porque assim, há muitas pessoas que, por exemplo, não sabem porque é que gostam de se ver com o fio dourado e não gostam de se ver. Eu estava a olhar porque eu normalmente ando sempre de fio. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de me ver com fio prateado e não percebo porquê. E tem tudo a ver com isso, portanto, a maquilhagem, a roupa, tudo tem a ver com o conjunto e aquilo que favorece cada pessoa. O que eu costumo dizer, portanto, nos meus ciclos, eu tenho um que dedico só à maquiagem, mas não com o intuito de trazer uma maquiagem profissional, mas um intuito de combinar a análise facial com a maquiagem, não é? Portanto, para aquele rosto, e muitas das vezes das turmas que eu já tenho tido este ciclo avançado, as pessoas chegam ao fim e ficam bastante impactadas, porque quando se fala em maquiagem, fala-se vou ter que fazer uma maquiagem como uma profissional, não é? As pessoas ainda têm muito essa ideia. E não se trata disso, portanto, obviamente que se tem que conhecer algumas técnicas, porque, perceber o pincel que melhor funciona para um determinado sítio, ou até um rímel de uma cor ou de outra, a escova do próprio rímel. Portanto, há certos detalhes que efetivamente são importantes, mas a partir do momento que eu entendo aquilo que funciona para mim, eu sei o que é que vai funcionar para mim. Eu costumo dizer, até já tenho feito aí alguns reels assim rápidos, eu consigo fazer uma maquiagem simples de 4 ou 5 itens em menos de 5 minutos. E as pessoas, é óbvio que tive que ganhar traquejo, não é? Tive que praticar, não é? Para chegar lá. Obviamente não é uma maquiagem como a que a Karina me fez aqui há tempos, foi um casamento, portanto um daqueles primeiros dias de muito calor, acho que nós não, foi logo nos primeiros dias para maquilhar, estava difícil. Exato, até para maquilhar estava difícil, e a verdade é que ela depois perguntou-me e eu disse, Karina, ficou impecável. Eu sou uma pessoa que, não é? Estou numa fase da vida que transpiro bastante. A maquiagem ficou impecável, portanto, é óbvio que quando eu, nas minhas sessões do ciclo avançado, falo de maquiagem, não é desta maquiagem que estamos a falar. Sim, são coisas distintas, completamente distintas. Uma coisa é a pessoa aprender para o seu dia-a-dia ferramentas para fazer o básico bem feito. Exatamente. Que funcione para aquela pessoa e levar ferramentas para isso. Quando a pessoa contrata uma maquilhadora profissional, está à espera de que os produtos tenham outra durabilidade, que tenha mais rigor em determinadas técnicas, daí contratar o serviço de um profissional. Exatamente. Portanto, seja por pessoas que podem querer uma maquiagem profissional por variedíssimas razões, e está tudo certo. Portanto, é para perceber também que a questão da maquiagem, aqui a minha intenção é exatamente desbloquear essa crença de que quando nós falamos em maquiagem, eu para me maquiar todos os dias vou perder imenso tempo, Às vezes perguntam-me, mas quanto tempo é que tu demoras? É rápido, porque assim, eu já me conheço. Óbvio. Da mesma maneira que a pessoa quando faz um workshop, por exemplo, também passa a conhecer o que é funciona para ela, e depois aquilo é automático. Exatamente. Porque assim, costuma-se dizer quando se faz 21 dias
uma determinada função, aquilo passa a hábito. Boa, não. Já ouvi isso realmente. Agora falta-me um bocadinho a expressão, mas sim, tenho ideia, sei. Portanto, se a pessoa começar, eu vou cuidar um bocadinho mais de mim, já fui aprender, vou cuidar um bocadinho mais de mim. Hoje, o que é o que demora muito, daqui a uns dias já sabe, eu ponho uma base, ponho só um blush, uma máscara de pestanas, um batom, ou até nem isso, ou até só, eu às vezes, por exemplo, ponho uma máscara de pestanas e arranjo a sobrancelha, lá está, e está bom. E está ótimo. Outra coisa que eu queria que também falasse um bocadinho, e eu também vinco muito isso, eu, pronto, por uma questão portanto, de família, tenho uma pele boa, e até há bem pouco tempo dizia, é uma questão hereditária, ok, tenho sorte, mas depois comecei a refletir um bocadinho e disse, espera lá, Carla, tu realmente tens uma gênese boa, mas tu também já cuidas do teu rosto já há muitos anos. E às vezes é isso que eu também trago, porque as pessoas às vezes pensam que ir a um maquiador profissional, a coisa, não é? Vai ficar linda, maravilhosa, ok, mas o maquiador tem técnicas para disfarçar, para dar ali uma uniformização à pele. Existem técnicas para isso e produtos para isso, certo? Sim. Mas eu costumo dizer que a maquiagem também precisa, é quase como um quadro, precisa de uma tela, e uma tela bem tratada. Não é? Portanto, os cuidados a ter diariamente com o rosto, para que chegue a um ponto em que, se calhar, na sua maquiagem diária vai precisar de um rímel, um blush e um pouco mais, também é muito importante. Não é? E as pessoas também descoram muito essa parte do tratamento do rosto. Eu digo isso muitas vezes nas minhas redes sociais, é impossível nós fazermos nós termos uma maquilhagem bonita numa pele que não está cuidada. Não é possível. Porque assim, eu posso, através das minhas técnicas, dar o meu melhor. Mas o meu melhor naquela uma hora não vai invalidar o trabalho que está por trás. Porque se eu tiver uma pele bem cuidada, a maquilhagem vai assentar muito melhor. Exatamente. Vai ficar muito mais bonita. Não vai ficar... é assim, óbvio que quem tem linhas de expressão, nós não vamos conseguir tirar nada disso. Conseguimos, de alguma maneira, não evidenciar tanto através de alguns produtos, mas elas vão lá estar, e vão lá estar mais ainda, porque, obviamente, se nós estamos a maquilhar, estamos a colocar produto sobre. Temos que ser realistas, vamos tentar que não fique ainda mais marcado, mas vai sempre ficar alguma coisa porque aquilo já lá está e nós não conseguimos tirar. Agora, o importante é as pessoas aprenderem ferramentas de como favorecer, de como não colocar, por exemplo, sei lá, posso dar aqui uma dica, se eu tenho aqueles chamados pés de galinha aqui no fim do olho, eu não vou colocar um iluminador em cima, porque vai ainda chamar mais a atenção. O iluminador é para realçar. Ele vai realçar. Portanto, são estas pequenas coisas que as pessoas têm, mas no geral, e aquilo que eu mais encontro nos workshops, tem a ver com as olheiras. O grande problema das pessoas, muitas vezes, é a olheira. E era tão simples de resolver, só a olheira. E olha, só maquilhavam a olheira e já iam. Porque, de facto, especialmente na mulher, no homem também, mas especialmente na mulher, a olheira é algo que dá ali um peso, traz peso ao olhar, não é? E, portanto, da análise facial, sabemos que a parte do olho, este terço médio, está relacionado com a emoção, portanto... Vai logo dar aquele ar cansado, triste até. Porque há muitos casos que a pessoa diz, se me conseguiste tirar esta olheira, já me fizeste o dia. Exato. E é engraçado, estás a falar essa questão da olheira, porque eu já tive 2 casos de 2 clientes que tinham ali uma olheira bastante vincada, e quando nós fazemos o teste de coloração, portanto fazemos sem qualquer tipo de maquiagem, exatamente para nós conseguirmos perceber o efeito de uma cor negativa, vamos assim dizer, e uma cor da cartela. E muitas das vezes, quando colocamos o tecido na cor correta da cliente, mesmo até que a cliente não goste daquela cor, o efeito na olheira é quase que imediato. Sim. E então é aqui um juntar de maquiagem, ou correção na maquiagem, com a coloração, e como tu dizias, e bem, portanto,
começarmos a compreender e a aceitar que isto é um todo e que tudo pode contribuir para um ar melhor e mais feliz e mais leve, ou então fazer exatamente o efeito contrário, não é? Portanto, assim para nós terminarmos, e mais uma vez quero-te agradecer, adorei a nossa conversa, assim, para terminar, assim, 3 dicas que tu possas dar na tua área da maquiagem. 3 dicas que eu posso dar. Sim, 3 coisas essenciais. Se calhar uma para pôr no tratamento da pele, outra, por exemplo, para corrigir. Em primeiro lugar, o uso de protetor solar. Portanto, porque antes de uma boa maquilhagem tem que haver o cuidado da pele, porque uma coisa está interligada com a outra. E o melhor anti-rugas que nós temos é o protetor solar. Portanto, a primeira dica, usarem todos os dias. Muito engraçado estás a falar nisso, que eu ainda conheço muita gente, inclusive da minha idade, que não usa protetor solar diariamente. Sim. Aliás, há pessoas que pensam pensam que na praia. Exato, tem visto. Na praia. E também outra crença que pensam que o protetor solar só é para a altura do verão. Sim, muito associado só para a altura do verão. E não, usarem todos os dias, incluindo inverno, chuva, sol, sempre. Depois, outra dica. Por exemplo, colocarem, se a pessoa gosta de se cuidar, mas ou não tem muito tempo, lá está, ou nem sabe muito bem o que é que há de fazer, às vezes colocar um batom mais escuro dá logo um ar que está super maquilhada. Porque aquele contraste que cria ali do batom, às vezes basta o batom e uma máscara de pestanas, o rímel, como quiserem chamar, dá logo aquele ar de tive imenso trabalho. E não, se formos a ver, é só ali uma cor de batom um bocadinho mais forte. E por último, eu acho que o blush dá sempre um ar de saúde. Eu ia dizer isso, mas sim, eu costumo dizer, eu quando comecei a usar maquilhagem e já foi tarde da minha vida, lembro-me que por influência da minha irmã, ela muitas vezes disse, não, estás a precisar aí de um ar de saúde, uma pincelada de saúde, e é um bocadinho isso, mas eu ia reforçar exatamente, engraçado teres falado nesses 3 itens, eu pessoalmente não uso tanto o batom por causa do meu formato de lábio e porque a consciência que eu tenho facial, eu preciso de chamar mais atenção para a zona dos olhos, porque eu tenho um olho pequenino, e então para trazer esse tal equilíbrio que eu falo, portanto, eu falo muito do rímel, mas lá está, essas dicas, essas 2 que tu deste, eu acho que são essenciais, porque se olhar para si e perceber que o seu olho é mais pequenino, então o rímel, ou a máscara de pestanas, vai trazer ali um aumento, vai potenciar a sua zona do olho. Sim. Se por outro lado gosta de ter, porque também às vezes é muito do gosto pessoal, porque eu conheço imensas pessoas que não usam muito batom, ou porque têm receio de colocar, e pronto, mas ou um ou outro, ou os 2, porque eles podem ser perfeitamente no mesmo rosto, como é tu hoje estás com um batom mais escuro e tens rímel, portanto está perfeitamente equilibrado. Eu acho que tem a ver um bocadinho com o gosto pessoal, obviamente, mas que sim, aliás, eu sigo um influenciador brasileiro que é super conhecido, o Teodoro, que ele sai muito, uma coisa que ele costuma dizer é assim, você não é feia, você só está sem batom. E eu acho o máximo, porque realmente às vezes só por um glosszinho já dá um ar. Obviamente que se quem gostar de um contraste, porque lá está, mais uma vez, tem a ver com a personalidade de cada pessoa, vai haver pessoas que vão gostar de coisas muito, aquela maquiagem quase que sem isto maquiagem. Também é um bocadinho por fases, porque há alturas que nós só queremos nudes, há alturas que não nos apetece usar um vermelho, há pessoas que são incapazes de usar um vermelho, portanto, são fases da vida e personalidade. E também o ir testando. Sim. O ir testando, porque há pessoas que dizem, eu para colocar um batom escuro tenho dificuldade porque o meu lábio está maior daquilo. Lá está, é uma questão de ir treinando, porque só a própria pessoa, só ela treinando é que vai conseguindo. Eu não consigo pôr. Ouço imenso isso e certamente tu também ouves isso. Eu não consigo pôr o rímel, não fica igual. Obviamente que não fica igual a um profissional. Primeiro porque ele está numa posição completamente diferente da nossa. E depois tem uma técnica que tem uma experiência que nós não temos. Portanto, se nós não formos praticando, não vamos poder melhorar, não é? Mas a pestana é daquelas coisas que faz toda a diferença. Sim, concordo. A pessoa pode não ter nada e ter uma máscara de pestana já fica muito
E é uma coisa simples. E é uma coisa É uma simples. coisa bem simples. Ok. Karina, olha, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer estar aqui contigo. Um prazer Espero que, foi meu. que vocês desse lado tenham gostado, tenham ficado aqui com algumas dicas e, mais uma vez, como é a minha intenção neste podcast, que possam refletir um bocadinho melhor sobre a vossa história e sobre como é que podem melhorar, seja na vossa imagem corporal, mas também na vossa imagem facial, cabelo e maquiagem. Portanto, como a Karina dizia, eu também reforço muitas vezes, a imagem é um todo que vem de dentro para fora. Obrigada. Obrigada por estares desse lado. Para continuares este caminho da construção da tua identidade, com a tua imagem tu podes, segue-me para receberes as notificações dos próximos episódios em primeira mão. Deixa-me ideias para novos episódios ou dúvidas, vou adorar gravar para ti. É sempre um prazer estar deste lado. Espero por ti no próximo episódio.